Hoje nós vamos bater um papo profundo sobre uma palavra da qual muita gente foge, mas que é a única chave real para a nossa liberdade, a responsabilidade. Às vezes nós esperamos que a clareza venha primeiro, mas na verdade ela nasce quando assumimos a responsabilidade pela própria vida. No meu trabalho de orientar jovens na escolha da carreira e também de orientá-los no desenvolvimento da inteligência emocional, percebo quanto trabalhar a identidade, a autoestima, a habilidade de lidar com as frustrações nessa fase da vida é importante. Vejo o quanto os jovens sofrem com a indecisão. E esse é um momento delicado, muito em função da imaturidade que é natural da própria idade, o que acaba gerando muita preocupação para os pais. Os jovens têm tantas opções e sentem tanta pressão familiar, e ao mesmo tempo isso acaba gerando um conflito na própria família e uma quebra de confiança entre pais e filhos. E eles acabam paralisados pela ansiedade do momento. Se nós não ensinarmos o jovem a fazer as escolhas e a lidar com as consequências das suas escolhas, essa falta de habilidade vai cobrar um preço altíssimo lá na frente, na vida adulta. E para entender como esse preço é cobrado, quando a gente cresce, eu trouxe hoje a Suelen, que é especialista em transição de carreira e trabalha com mentoria para mulheres. Suelen, seja bem-vinda. E como você vê essa transferência de responsabilidade quando ela aparece no jovem já adulto entrando no mercado de trabalho? Oi, Thelma, muito obrigada pelo convite e adorei esse tema, é muito relevante e eu percebo que ele nem sempre é tratado com a devida importância, né? Bem como você falou, quando o jovem ele não é ensinado, de certa forma ele não tem a liberdade de tomar suas decisões profissionais, ele acaba sofrendo as consequências e depois, muitas vezes, quando chega na mentoria de carreira, sabe como isso aparece? Em formato de culpa. Mas não é a culpa, a autoculpa. É a culpa nos outros, é a culpa nas circunstâncias. A pessoa culpa o mercado que não está valorizando, a empresa porque não tem plano de carreira, a família que não apoia. E entre tantas coisas, de fato, é mais fácil culpar alguém e ficar no papel de vítima do que se tornar protagonista. Então, existe uma frase, eu costumo dizer até meio forte, mas que ela fala: quem quer dá um jeito e quem não quer arranja uma desculpa. E o que eu quero dizer com isso é que é uma questão de escolha. Ou você é protagonista na carreira, e para isso precisa de clareza e tomada de decisão consciente, ou você segue terceirizando a responsabilidade e encontrando alguém ou alguma circunstância para jogar a culpa. Você escolhe qual desses lados quer se posicionar. Exatamente, Sueli. Toda essa dinâmica traz uma reflexão forte sobre o comportamento humano diante do erro. Nós vivemos em uma sociedade que oscila entre dois extremos. De um lado, pessoas que se blindam e colocam 100% da culpa no outro, caindo no vitimismo que as retira completamente de qualquer espaço de aprendizado. Do outro, pessoas que carregam um chicote nas costas, se martirizando e se boicotando por escolhas do passado. Posicionamento tem relação com esse ato de escolher quem eu quero ser e como eu vou revelar essa minha identidade. E para o jovem, isso é realmente muito mais difícil, né, diante da pouca maturidade. Porque decidir exige maturidade, exige uma prudência, exige parar para silenciar, para se olhar. Sem essa reflexão, tanto o jovem quanto o adulto se tornam muito passionais, com uma cabeça que decide por impulso, que não pensa. E hoje os jovens acabam sendo engolidos, né, no movimento de massa. Existe uma melodia invisível nas redes sociais
ditando como esse jovem deve gostar, pensar, sentir, quem seguir. E se ele não tem esse autoconhecimento, ele não está escolhendo, ele está sendo escolhido e sendo arrastado por essa multidão midiática. E a forma como nós adultos vivemos de uma forma apressada e superficial também gera impacto na forma como vamos educar os nossos filhos. E por medo, insegurança ou dependência emocional, eles acabam cometendo o erro de abandonar a escolha. Eles deixam o tempo passar, achando que o tempo vai resolver a situação. Só que o tempo não resolve nada sozinho. Ele simplesmente arrasta a pessoa de forma aleatória, sem escolha. E aí eu te pergunto: será que olhar para si mesmo, em algum nível, assumir esse incômodo do erro, sem o peso da autopunição neurótica, é um passo importante para que a gente busque o real aprendizado e construa soluções? Como a gente faz essa virada de chave, Suelen, no mercado de trabalho, para que o erro vire sabedoria e não vitimismo ou paralisia? Essa pergunta é a chave de tudo, então, Má. O erro, ele é inevitável, seja nas nossas decisões, no nosso dia a dia, mas o que diferencia o profissional que prospera daquele que fica estagnado é o que a pessoa faz com esse erro. Então são duas frentes. Quando a pessoa ela se vitimiza, culpa o mercado, a empresa, ela abre mão do próprio poder. Ela se retira do aprendizado porque na cabeça dela o problema está fora. Então não há nada que ela possa mudar ou fazer. Por outro lado, ficar se culpando, se chicoteando, como costumamos falar, também não resolve, porque a culpa paralisa. Então, eu costumo dizer que o passo importante não é a culpa a si ou aos outros, mas sim a autorresponsabilidade. É ter a maturidade de olhar para a situação, admitir o erro e dizer: puxa, eu errei aqui, essa é realmente uma consequência minha. Mas o que eu posso aprender com isso agora para me posicionar de forma diferente no próximo desafio? Então, o protagonismo, ele nasce quando a gente para de dar desculpas e usa o erro como uma bússola para construir soluções. Quem quer protagonismo, encara as consequências. Quem não quer, continua buscando um culpado. Feito, você tocou num ponto central, Sueli. Quando a gente traz isso também para o universo dos jovens, dos adolescentes com quem eu trabalho na orientação vocacional ou no método Coaching Coach, essa lição ainda se torna mais urgente. Muitas vezes, por falta da maturidade, por medo de frustrar as expectativas dos pais, né? O jovem não assume a sua autorresponsabilidade pelas pequenas escolhas. E ele vai entrar no mercado de trabalho agindo exatamente como esse adulto que terceiriza as culpas, fugindo das consequências, paralisado pelo medo de falhar, isso tornando um peso para os pais que muitas vezes têm que carregar esses filhos aí de forma financeira. Então, o erro faz parte da jornada e é a nossa maior musculatura de aprendizado, desde que a gente tenha coragem de olhar para ele com compaixão e maturidade. E é ensinando o jovem a ser protagonista da própria história. Suelen, eu queria te agradecer muito por esse papo, que foi muito rico e profundo. Eu que agradeço, Thelma, e sem mais delongas também, gostaria de concluir minha fala, minha contribuição, reforçando que existe uma diferença muito importante entre culpa e responsabilidade. A culpa paralisa e a responsabilidade transforma. Então, vou aproveitar o momento também para deixar a dica para o público que está nos acompanhando. Compartilhe esse conteúdo com alguém que talvez também esteja precisando ouvir. E já aproveita para seguir o nosso canal, porque aqui a gente fala sobre escolhas, desenvolvimento, carreira, propósito. Vai ser um prazer ter você nos acompanhando. E para quem chegou até aqui, lembre-se de que a responsabilidade não é um peso, é a chave da sua virada profissional. Obrigado e até o próximo episódio.
Obrigada, até o próximo episódio.